a mensagem que eu creio que nós vamos conseguir terminar em tempo certo. Mas é bastante leitura bíblica e eu não gostaria de cortar esse assunto assim pela metade, porque ele é muito importante que nós temos em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 17. Não sei se alguém leu essa semana o texto, mas é um texto riquíssimo em ensinamentos, irmãos. Tá? Até inclusive é impressionante quando a gente percebe os textos daquela época com a história de hoje. Nós estamos vivendo aquela dificuldade entre Ucrânia, Rússia, entrando outros países, entrando soldados mercenários, que chegam a ganhar $1.000 por dia para lutar na guerra, pode imaginar, ganham $1.000 por dia para estar guerreando. Então tem dos dois lados esses soldados mercenários, e que já são típicos de milícias. Yeah? Então, irmãos, olhando para esse lado dessa dificuldade que nós estamos vivendo, também a história de hoje, ela está relacionada exatamente com esse povo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e esse povo colossense é exatamente o povo russo hoje, ou seja, de toda a antiga União Soviética. Dá para imaginar, irmãos? E eles eram chamados de bárbaros. Tá? E os bárbaros, eles mataram a la vontade. Eles faziam até, inclusive, brigas para poder matar. E hoje nós estamos vivendo esse momento. E o apóstolo Paulo escreve isso aos Colossenses, mas ele alerta aos Colossenses para dizer assim: saiam dessa situação. E aí eu faço a memória para nós. Quando lemos o Apocalipse, nos é colocado quando o povo do Oriente vier para o Ocidente. E eu pesquisei um pouquinho mais sobre a situação. É interessante que a América do Sul, ou seja, a parte América, não está junto, incluído nesta história. Ela não existia naquela época. Havia o Oriente, Ocidente, Leste e Oeste. E as brigas estão hoje exatamente Ocidente, Norte, Leste e Oeste. Então, irmãos, quando a gente percebe que o apóstolo Paulo se preocupou em ajudar os colossenses a sair das situações que eles estavam vivendo, lembrando isso dentro, irmãos, ainda olhando que a linhagem de Colossos, daquela cidade, era uma cidade que tinha muito poder aquisitivo, muito. Mas as pessoas que, eu não sei se alguém lembra que leu, que Atira, lá no Apocalipse, era uma cidade também que, para eles fazer parte do comércio da lã, eles tinham que se comprometer a participar dos sacrifícios aos deuses e aos idólatras. Dá para imaginar? E é esse povo que o Evangelho é para alcançar. E voltando agora um pouco desse povo que vem do Oriente para o Ocidente, é interessante que eles literalmente são vistos como um povo que é intruso para destruir. Um povo que é intruso. E o apóstolo Paulo se preocupou com isso, a comunidade de Colossos. A igreja de Colossos era pequena. Pequena. Talvez um pouco maior do que nós, talvez até menor. Mas era uma igreja muito pequena. Ela não se alastrou muito em função das leis pagãs daquela época. Se alguém dizia não ao paganismo na época, ele era castigado pela morte. Então as pessoas viviam em opressão. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele tem uma característica muito importante. E eu vou dar primeiro a introdução para nós, irmãos. Eu coloquei como pensamento básico: roupa nova. Atualmente, a gente vê o comércio crescer muito, especialmente em linhagens de roupas. Novas descobertas de fios e novos investimentos em maquinários daquilo. Então o apóstolo Paulo, ele dá um pano de fundo para a igreja de Colossos, a roupa nova. Quando ele diz assim no começo, revestivos.
esse revestir que o apóstolo Paulo diz isso ali, ele abrange a pessoa de uma forma inteira. Ela não é apenas ligado a um pequeno setor do ser humano, mas ele abrange todo o ser humano, todo ser humano. Então aí, qual a razão, irmãos, de uma roupa nova hoje? Qual a razão de nós querer uma roupa nova? Eu me lembro de criança, as minhas irmãs aprenderam a costurar, e eu tinha uma prima, a Edith, ela era uma costureira de mão cheia na cidade de Pirama. Para ganhar um vestido novo de mulheres para Natal, que era costume Natal ter um vestido novo, já em outubro tinha que levar a peça de roupa para poder então estar costurando. E a Edith, ela costurava às vezes dia e noite. Dia e noite. Então, qual a razão de uma roupa nova? Querer se apresentar bonito ou elegante, ou até de repente você quer tirar sua baixa estima e você olha no seu espelho e você vê de repente, ela serve bem. Aí você rebola um pouco, pergunta ainda de repente para alguém da família, o que é que tu achou? Então, qual a razão dessa roupa nova para nós hoje? Ou o que uma roupa nova gera em nós? O que gera uma roupa nova em nós? Ao meu ver, uma autoestima. Tá? Uma autoestima. Isso não quer dizer que tem que ser uma roupa nova da loja. Você de repente ganha uma roupa boa de alguém que para você é nova. Mas você veste ela e ela te dá uma certa autoestima. Então a roupa nova, ela serve para nos dar autoestima. As características das roupas. Ela fala muito ao nosso ser humano, a característica da roupa. Vamos uma vez olhar pela Bíblia. O que fazia a diferença entre os filhos de Jacó, como relacionado a José? Era a túnica que ele ganhava. Os irmãos não viam de bons olhos essa túnica no irmão chamado José. Ligavam com isso uma história da sua mãe, do seu pai, da sua tristeza, tudo aquilo. Então eles tinham uma certa causa túnica. Mas qual foi a diferença também dos sacerdotes? Se nós olharmos em Levíticos, a regra da roupa do sacerdote era algo finíssimo. Finíssimo. Nós, às vezes não podemos imaginar. Mas para vocês identificarem como era a roupa do sacerdote, alguém viu esses dias na televisão o mais importante da Rússia da igreja ortodoxa? Alguém viu essa figura esses dias? A roupa impecável bordada com fio de ouro. Desde a sua coroa até aos seus sapatos. Assim era a roupa do sacerdote. Não esquecendo que este povo lá estava tentando fundar uma segunda Roma. Agora vocês podem perceber a guerra entre Roma e os ortodoxos. Isso não é uma história atual. Ela já vem desde a época do cristianismo inicial. Então, o sacerdote se distinguia pela roupa. Mas quem também se distinguia no templo pela roupa? O próprio Samuel. Todo ano ele ganhava uma túnica nova. Foi criado dentro do templo e ele ganhava uma roupa especial. A mãe dele costurava, tecia essa roupa. Tá? Então, até no outro ano, talvez a túnica já era mini saia, talvez, né? Mas ele se distinguia da roupa, irmãos. Então, e hoje, eu não sei se vocês já observaram nas notícias quando aparece o pessoal do Senado, tudo aquilo, com as suas roupas. Vocês já observaram que eles têm um certo tipo de uniforme? O azul marinho, tá? Ou o preto. E vocês sabem que a roupa deles distingue entre eles a posição. Nós que não sabemos. Mas vocês podem perceber que às vezes uma pessoa tem tudo azul, até a gravata azul, não como nós hoje, alguns, né, do azul, mas é algo para distinguir. Era algo para distinguir.
E olhando para as épocas, até nós tivemos presidentes que se preocupavam em trajar os funcionários dos bancos, funcionários públicos. Aí surge o uniforme de escola, aí surge o jaleco das professoras, surge o jaleco também dos médicos e enfermeiros. Percebem? Tudo para fazer uma distinção. A roupa, ela fala por si. Ela tem um certo semblante de história e de alguma coisa mais que muitas vezes nós não percebemos. Aí também nós, quando nós vemos um culto, vamos a algum lugar, procuramos sempre nos alinhar com esses irmãos. E isto o apóstolo Paulo coloca aqui para nós de uma forma bem diferente. Quando ele diz assim, revestivos. Aí nós vamos ver agora qual é a roupagem. Quando nós cantamos hoje à noite os cânticos e depois no último, o canto, né? Jesus, pastor amado, e olhar esses hinos, essas palavras, elas nos remetem a Colossos. Nos remetem a Colossos. E aí nós temos 8 tipos, ou seja, 8 formas de roupa em nós. 8 formas. Mas essa roupa pode estar toda ela em uma linha só, em um traje só. Este é o objetivo do apóstolo Paulo, trajar a igreja, para que a igreja pudesse ser vista como um povo diferente. Não um povo melhor, mas um povo diferente. Então, a roupa nova que o apóstolo Paulo tenta colocar para os de Colossos, também é para nós hoje, irmãos. É uma mensagem que me deu assim bastante zelo de estar procurando entender esses revestivos. São apenas alguns versículos, mas eles são tão ricos no ensinamento que a gente podia olhar dentro desse texto e dizer: em que eu me encaixo com essa palavra revestivos? Revestivos de quê agora? E aí, irmãos, nós passamos a ler o texto, e aí nós vamos ter esses 8 paramentos da roupa que nós temos em Colossenses. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, que Deus possa nos abençoar com esse texto na reflexão e também no aprendizado. Ele não só é uma reflexão, mas ele também é um aprendizado. E o primeiro paramento da roupa, ou aquilo que tem que estar dentro do cristão, é a misericórdia. Vocês perceberam que temos fundos agora aqui do altar, os frutos do Espírito? Há muito tempo eu tinha dito isso para ele. Gostaria de ter isso dentro da igreja, essas palavras. E agora, de repente, as coisas aconteceram. Também tudo pelo que nós passamos, a gente pode perceber o quanto esse amor de Deus está conosco. Tá? E aí, irmãos, a misericórdia. A misericórdia era a roupa de Jesus.
E isso está baseado na Bíblia, irmãos. Nós vamos ler esses textos. O irmão Eliseu vai nos estar ajudando. E é Mateus capítulo 9. Os irmãos apenas ouçam. O Eliseu vai ler para não se desvirtuar. Mas Mateus capítulo 9, versículo 36 e Mateus 11, versículo 29. Eliseu, é contigo. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E agora 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Vocês percebem? O texto que o irmão Antônio tinha como abertura, eu fiquei feliz que quando foi escolhido esse texto para abertura, e coloquei o Antônio para fazer essa abertura, eu lembrei, ele vai focar neste versículo. Não falamos nada, né? Mas eu senti que ele ia focar nesse versículo. Jesus chorou. E isso está representado em capítulo 9, 26 e 11, 29. Essa misericórdia de Deus, esse amor de Cristo para com o povo. Para com o povo. Então, a misericórdia é uma roupa que faz o outro perceber o quanto você sente por ele. O quanto você está envolvido com a outra pessoa. E nós somos muito desafiados hoje a demonstrar esse nosso interior a misericórdia. E Jesus disse, eu sou manso. A misericórdia, ela tem a ver junto com a mansidão da pessoa, com a forma de agir e não estar logo explodindo. Então, irmãos, como é que nós podemos ver ainda em Jesus essa roupagem nova? Que para nós, uma roupagem nova. A minha paz vos dou. Quem semeia misericórdia, ele semeia paz. Nós falamos um pouco no domingo passado sobre a paz, o quanto é investido para termos paz no mundo. E parece que tudo vai ao contrário. Porque a paz do homem não é uma paz que a gente segue, mas a paz de Deus vem a paz de Cristo pela misericórdia e por ele ser manso. Então vejam que roupa, que adorno nessa roupa, a misericórdia. Que adorno. Segundo pensamento desse adorno, a bondade. E a bondade, irmãos, ela é uma prontidão para fazer o bem. Sabem, estar pronto para fazer o bem é você estar vivendo solto e não preso a si mesmo. E aí nós encontramos essa palavra em Gálatas 6:10, que conclui com isso que nós temos agora colocado na igreja. Gálatas 6:10. Ouçam, Eliseu. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Percebe, irmãos? Essa roupa nova, ela está envolvida com a bondade. O outro pode ver o quanto você está disposto a estender a sua mão. Essa disponibilidade de estar pronto, irmãos, não é algo que eu aprendo agora. É algo que eu vou vivendo e aprendendo e praticando. É exatamente o perfil de fazer um vestido, um terno, uma calça. É medidas, é costura, é corte. Antigamente a cultura abriu para fazer costureiras, esses moldes todos. Eram linhas e linhas que as minhas irmãs tinham para seguir o corte de um vestido. Mas só sabia como fazer quem aprendeu. E só sabe fazer bondade quem está pronto para fazer bondade. Esse adorno da bondade na nossa roupa, irmãos, ela é algo muito importante. Em outras palavras, faça ao outro que desejas para ti. Não é fácil. A gente fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Porque isso, na verdade, é uma prontidão de que você quer o melhor
mas você sabe que você também tem que fazer o melhor para o outro. Então, esse adorno, nessa roupa nova, nesse novo cristão que nós vamos ver, ele faz uma diferença muito grande em nossa volta. Faz uma diferença muito grande. E um terceiro pensamento, humildade. O adorno da humildade. Gente, isso é tudo dentro do texto. A humildade. O apóstolo Paulo, ele chega no cerne da igreja de Colossos. Sejam bondosos. E Colossos era praticamente a nossa época. Quando Antônio disse, qual é a diferença daquela época de hoje? Havia o povo abastado e havia a extrema pobreza. E dessa extrema pobreza tiravam pessoas para sacrifícios a ídolos. E esses sacrifícios eram feitos no início da festa e no final da festa. E entre isso havia muitas orgias. Então o apóstolo Paulo coloca aqui de repente essa humildade. E essa humildade, irmãos, nós estamos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 8. Ouçam esse texto para nós. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Irmãos, essa humildade de Jesus, ela gerou, como é no final do texto, a morte de cruz. Sem essa morte, não haveria ressurreição. Em outras palavras, para entender um pouco melhor, ele é pronto para compartilhar, ouvir e recuar. Sabe, compartilhar a humildade, essa você conhece. Você sabe o que é ser humilde. Mas, de repente, ouvir não é fácil. Ouvir é uma das questões mais difíceis. A criança que aprende a ouvir de pequena, ela também ouve depois de adulto. Eu tive uma professora de filosofia no seminário, que não eram professores, mas nessa área específica era uma professora. E ela colocou certa ocasião na aula, quem não aprende a ouvir, nunca vai entender a filosofia da vida. Quem não aprende a ouvir. Mas, irmãos, dentro desse ouvir, tem uma palavra muito forte, é recuar. Essa é uma palavra que nós muito pouco ouvimos ou entendemos diante da Bíblia. O recuar. O recuar está junto envolvido o ceder. E normalmente quem não cede, quem não recua, ele dá a resposta cada vez mais alta do que o outro, não é isso? E aí surgem os conflitos. Aí nós podemos entrar em conflitos familiares, conflitos comerciais, conflitos industriais, conflitos políticos, políticos mundiais, conflitos mundiais. Aí nós entramos dentro desses conflitos também da globalização. Somos um dos maiores produtores agrícolas, mas também somos um dos países com a sua população em maior número de pobreza em extrema. Aí uma economista falou, o que adianta sermos os grandes e o povo não tem comida? Percebe? O recuo falta nessa altura para servir ao seu próximo. Não ouvem o clamor. E Jesus ouviu o clamor do povo. E o apóstolo Paulo viu o clamor da igreja de Colossos. Ele coloca, irmãos colossenses, vocês precisam ter na roupa de vocês como vestimenta a humildade. Imagine, irmãos, agora a roupa com o adorno da misericórdia, da bondade e da humildade.
Mas em quarto pensamento, que está dentro do texto, mansidão. Essa é uma palavra muito complicada. Ser manso. Nós já lemos, Jesus foi manso, manso até a morte. A ponto de que ele sofreu pela sua mansidão relacionada ao pecado do povo daquela época. A ponto de ele suar gotas de sangue. E ao entrar em Jerusalém, ele não olhou só aquele momento de Jerusalém, mas ele olhou Jerusalém até os dias de hoje, irmãos. A cidade escolhida, o povo escolhido, está em constantes conflitos. Então, irmãos, a mansidão. Nós temos ali Números, capítulo 12, verso 3. Lá no Velho Testamento, Moisés, Eliseu. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Leia de novo esse versículo. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aonde ele foi criado, até que ele foi educado com a mãe. Quando a princesa diz para Jochebed, toma o menino e cria-o, isso quer dizer que ele tinha que estar já totalmente desmamado e saber se virar sozinho. Provavelmente Moisés entrou no palácio com a princesa na sua idade de 9 anos. Talvez nessa idade. Óbvio que ele não aprendeu a ser manso no Egito entre o faraó, a família de faraó. Que era uma família extremamente orgulhosa, extremamente prepotente. E Moisés foi tirado do Egito e levado para o campo. E a melhor lição que Moisés aprendeu a ser manso foi com as ovelhas. A ovelha é um dos animais mais mansos que nós temos. Mais mansos. Eu lembro do episódio quando eu era criança em Ibirama. O meu primo Fritz Jäger, ele era ferreiro. E ele arrumava as carroças e botava o ferro nos cavalos, né? Isso aí tudo, ele fazia tudo isso. E ele tinha uma ovelha extremamente brava numa estátua. Ela era para ser sacrificada, morta, para ser comida na época da Páscoa. Era o estilo da família. Páscoa, ovelha. Tem uma origem judaica. Essa ovelha, eu passava muitas vezes na casa deles, porque nós tínhamos 5 cavalos e a gente acompanhava o pai, o irmão mais velho, levava os cavalos para colocar ferradura. A gente amava identificar esse bode. Ele pulava com a cabeça contra a estala e ela era toda fechada. E justo na quinta-feira, que ela era para ser morta, meu irmão e eu estávamos lá para colocar ferradura nos cavalos. E a curiosidade é muito grande. Eles pegaram essa ovelha, ela não fez nada. Ela se entregou literalmente para morrer. Moisés aprendeu com as ovelhas a mansidão. E Deus usa episódios da nossa vida para a gente aprender a ser manso. E essa mansidão, irmãos, na nossa roupa de cristão, ela é visível. Ela é visível. E dentro disso coloquei um pensamento para nós ainda. Não ser coercitivo, mas estar pronto para ajudar ao melhorar. A mansidão é uma característica em nós e que deve ser na nossa roupa essa mansidão de estar melhorando ao invés de puxar para trás. Eu escutei hoje uma notícia na rádio onde uma locutora colocou
Eu cansei de carregar a mala. Eu cansei. Quis sempre fazer o melhor, mas nunca deu certo. Deixou de carregar a mala. Podemos imaginar tudo o que tem dentro disso, dentro dessa mala. Mas ser manso é não querer colocar ao outro que você é mais do que o outro. É sempre tentar fazer o melhor para o outro. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas Jesus foi isso. O apóstolo Paulo foi isso. O apóstolo Paulo deixou a sua função para o Evangelho, irmãos, e foi refletindo as idades. O apóstolo Paulo, ele tinha tido naquela época em torno de 25 a 30 anos, quando Jesus estava em Jerusalém. Dá para imaginar? Este homem depois procura acabar com o cristianismo e de repente ele volta a ser totalmente esse homem manso. Mansidão. O quinto pensamento, irmãos, longânimo. Vocês estão percebendo que nós temos algo aqui do nosso quadro nos fundos. Longânimo. Longanimidade. Isso não é um vestido longo ou uma túnica longa como roupa. Mas é algo que está dentro do ser humano, dentro do cristão, ser longânimo. E aí nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Ouçam. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Irmãos, se a gente olhar para esse texto, para esse versículo, dentro de um contexto, em outras palavras, ele quer dizer para nós: seja tolerante em vista à fragilidade do outro. É complicado quando você quer julgar o outro pela sua fragilidade. Ao invés de você ajudar essa pessoa a sair, a se sentir melhor, você leva ela mais profundo ainda. Não é isso, irmãos? Nós aprendemos com isso. Nós vivemos momentos com isso ali. Então, a longanimidade, por ser longânimo, é ser tolerante em vista à fragilidade do teu próximo. O apóstolo Paulo desafia isso a Colossos. Sejam longânimos com as pessoas que estão lá de fora, que não tem aonde, para ser direto, cair morto. Nós nos assustamos quando ouvimos nas guerras e nas pandemias valas abertas para sepultar. Mas naquela época, esse povo do lado de fora, eles não tinham direito a serem sepultados, eles eram valas. E quem não tinha como carregar o morto, ele era jogado para o lado de fora da cidade para os abutres e os cães comerem. Então, quando Paulo fala sobre longanimidade, ele fala sobre: olhe a fragilidade do teu lado. Mas, e nós não somos frágeis? Eu me lembro quando meu pai e minha mãe fizeram 25 anos de casamento, bodas de prata. Eu era criança. E meu pai, eles eram muito bem relacionados. Eles tinham açougue, comércio junto. Entre nosso lugar onde nós morávamos, era tudo muito conhecido, muito parente, tudo junto. Mas uma pessoa me chamou a atenção quando eu era criança. Arthur Radloff. Casou, engravidou a esposa e ela ficou paraplégica por causa do parto. E eles foram convidados para as bodas de prata.
Era para ser sábado, o casamento sexta-feira de tarde, era hora de matança dos patos, galinhas, e veio a Ruth Randolph, a filha, com a mão assim, carregando um pequeno pote de cristal que era uma manteigueira. O jeito dela carregar, ela estava carregando algo frágil. E foi o que eu desejei dos meus pais. Se um dia eles falecerem, eu gostaria de receber isso como presente. O que mais me marca era a fragilidade deste presente. Assim nós somos frágeis. E Deus nos vê dessa forma frágil. Ele sabe o quanto nós somos difíceis de também lidarmos. E ainda dentro disso, vivendo sou criticado, morrendo serei também criticado. Percebe como nós somos frágeis? E sabe, irmãos, quando eu escrevi essa palavra, me correram lágrimas nos olhos. Lembrando que você tenta fazer tudo melhor na vida, não é verdade? Que você tenta fazer. Você procura fazer o melhor. Aí eu lembrei de domingo passado, a casa, tudo tão bonito, novo, ainda não está todo organizado, mas está toda a visão, a fragilidade para transformar esse ambiente. E essa fragilidade, ela é vista em nós. Nós sofremos por isso. E o pior sofrimento para nós é quando a gente vê que a gente é frágil, a gente vê o outro frágil, mas quando você de repente percebe na tua fragilidade, na tua dor, na tua tristeza, você é criticado em vida como também em morte. Algo que eu prometi para mim já há anos, não mais criticar alguém que faleceu. Porque não está lá para poder se defender. Então, a fragilidade é algo muito importante na nossa vida, irmãos, como uma vestimenta, uma beleza, irmãos. E o sexto pensamento, esse agora pega conosco também. Olha a nossa roupa, como ela é adornada. Quanto peso tem nisso ali? Se isso tudo for ouro, não pesa tanto, mas quando for ferro, aí pesa mesmo. O perdão. Perdoar. Gente, isso é algo também muito importante na nossa vida. Aí temos Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que é um texto conhecido para todos nós. Eliseu, leia para nós. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Irmãos, 70 vezes 7 dá 490 vezes que você vai perdoar. Eu coloquei para nós pensarmos sobre isso. O perdão é correr risco. Perdão é correr risco. Mas, irmãos, dentro disso, esse correr o risco representa de uma segunda chance. Nós sempre olhamos para o outro. Perdoar o outro. Mas a gente deve olhar dentro de si, como eu visto uma roupa nova, eu quero ser apresentável, eu quero ser bonito, aparentemente, com a roupa nova, mas, irmãos, a importância é você dar chance a você mesmo. Correr o risco de se perdoar a si mesmo. E isso muitas vezes nós como cristãos esquecemos, que a gente precisa aprender a se perdoar. A partir do momento que eu aprendo a me perdoar, eu estou sendo vitorioso. Porque eu estou aceitando
o risco da minha fraqueza. E no risco da minha fraqueza, eu vejo a fraqueza do outro também. Então você corre um risco, mas o melhor risco que você corre para perdoar é perdoar a si mesmo. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem liberar a si mesmo o perdão. E aí eu quero colocar ainda, perdoar a si mesmo, perdoar ao outro, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Porque na igreja havia muito apontar o dedo. É diferente de hoje. É a coisa que mais divide, é o apontar o dedo. Aí eu coloquei assim, libere o peso. Libere o peso do outro na tua vida e libere o teu peso dentro de você mesmo. Faça que a tua roupa nova seja leve, agradável. E a gente ouviu ultimamente muito na rádio. Eu sou fã de rádio. Proporcionar perdão representa saúde. Eu dei um livro para o Eliseu, do Dr. Roque, que é um cardiologista. Eu vi ele quando estive internado no hospital, de um cabeleireiro. Ele entregou esse livro, mandou entregar através de uma sobrinha dele, e eu logo li o livro. Eu passei para o Eliseu, disse: Eliseu, é importante você conhecer. Ele é um médico católico, extremamente espiritual, cristão, e hoje eu tive o privilégio de ouvir ele pela rádio, a entrevista dele. E aí ele colocou na entrevista o novo livro que ele lançou, O Peso Tirado do Coração em Se Perdoar. E aí ele coloca: quem sofre muito, muito mais com isso não é o homem, é a mulher. E a partir do momento, irmãos, que a gente libera isso dentro da gente, você vive saúde. Sabe, você não vai mais ficar olhando pela roupa do outro. Você não vai mais perceber: oh, ele é diferente do que eu, a roupa é mais bonita. A sua roupa, ela é a mais bela, porque você aprendeu a liberar o seu peso. É isso que Paulo coloca: perdoai-vos mutuamente. Esse mutuamente está relacionado também, ama aqui como o teu próximo, como a ti mesmo, que nós vamos ver sobre a palavra amor. E o Antônio hoje terminou a palavra final, o amor. Irmãos, essa roupagem, ela é totalmente diferente daquela que nós usualmente conhecemos. Agora vem o sétimo pensamento desta roupa, ou seja, desse adorno, o amor. E aí, quando a gente fala em amor na Bíblia, a primeira coisa que vem é Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios. Irmãos, esse capítulo tem uma especialidade bem específica para a igreja de Corinto. Ele se aplica hoje totalmente para nós. Mas esse capítulo é exclusivo para a igreja de Corinto e, sobretudo, para a família. Para a família. E aí nós vamos ver agora o amor em João 13, 34. Ouçam o que João nos coloca sobre esse amor. Eliseu. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Irmãos, esse versículo ele é tão curto, mas no fundo, o pano de fundo desse versículo quer dizer para nós iniciar o dia refletindo no amor que você tem pelo outro. Começar o dia em pensar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, como eu vou lidar o dia todo, você já começa com um dia de forma depressiva. Você já começa com um dia pesado. Aí já o café não vai sair bem. Ou você nem faz o café.
E muitas vezes você tem que tomar remédio, você até acaba esquecendo de tomar o remédio. Quando você gira em torno de si mesmo. Mas ele quer dizer, no fundo, exatamente iniciar o dia refletindo no amor que você tem pelo outro. É fazer com que a outra pessoa, ela tenha uma importância na tua vida, no teu dia a dia. Isso não quer dizer casamento. Isso não quer dizer agora submissão pai e mãe, ou submissão ao emprego. É você se envolver em que a outra pessoa possa perceber que ela tem um ombro amigo. Amar representa ter um ombro amigo. E aonde se encontram ombros amigos hoje? Você já percebeu como isso é difícil? O Gabriel viaja muito, ele podia ser bem claro. Onde é que ele vê isso, onde ele vai descarregar o trabalho dele? É começar em pensar de estar livre. E em outras palavras, todos caminham no mesmo caminho da criação de Deus. Não tem ninguém que é mais especial para Deus do que o outro. A palavra de Deus diz bem claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Se alguém vai para o inferno, é porque ele quer. Mas a chance de Deus está no seu amor, para todos. Então, todos caminham no mesmo caminho, no amor de Deus. E se todos caminham no mesmo caminho que Deus tem esse amor, então qual é a diferença da minha roupa de eu não poder aceitar o outro? Ou ver o outro? Ou estender a mão para o outro? Aí eu volto a dizer, ou é mais fácil apontar o dedo e outras situações mais. Então, esse amor que Jesus diz para o povo, amem um ao outro. Amem um ao outro. Irmãos, não é uma caminhada fácil. Esse adorno na roupa nova é um dos adornos mais pesados. Sabem por quê? Porque esse adorno é invisível. O adorno é invisível do amor. Você olha as atitudes daquilo, mas você muitas vezes não percebe. Às vezes você faz isso por uma moralidade. Hoje nós temos muito mais moralidade do que amor. Só aquela questão toda de assistência social é moralidade. E a pessoa que está trabalhando lá dentro e tem amor por esse trabalho é criticada, a ponto de que muitas vezes cai fora desse trabalho, mesmo às vezes sendo concursado no estado ou no município ou na área federal. Porque eles não suportam o peso dessas críticas, porque o amor ele reflete de forma profunda em nossa vida. E para finalizar, irmãos, estamos chegando no final. O oitavo pensamento, e ele está no próprio texto, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de colocar assim para nós, em nome de Jesus Cristo é a costura dessa nova roupa. É a costura. Não há roupa que não haja costura. E aí me faz lembrar de uma coisa muito interessante. Hoje já não ouvi mais falar disso. Também caíram fora da Fórmula 1 a Benetton. Lembram dessa roupa Benetton? Ela foi a roupa que lançou o degote canoa da mulher. Lembra dessa roupa? Que o degote vinha até aqui, e abria aqui em cima, degote canoa. E a Benetton não sabia como fazer o melhor da propaganda para ganhar a chance desse comércio internacional.
ela lançou na Europa, nas montanhas da Europa, nos Estados Unidos, especialmente em Hollywood, enormes cartazes de 80 metros quadrados nas montanhas, com holofotes, leitura de laser, uma pessoa vestida, não aparecia a cabeça, só a parte está na cintura, e fuzis furando essa camisa, essa blusa. Lançaram essa propaganda em todos os lugares na mesma hora. Mesma hora. Em questão de 30 minutos, 180 países falaram da Benetton. Gastaram muito fazer os cartazes, as placas. Mas foi a propaganda mais barata que existiu na mídia. 180 países em 30 minutos. Alguns tiveram propaganda de madrugada, a notícia, outros de manhã cedo, outros ao meio-dia, conforme o fuso horário. Criaram uma expectativa enorme que deu para eles entrar na Fórmula 1. Irmãos, não é em nome de uma fábrica ou de uma moda que o apóstolo fala aqui. Ele fala exatamente da postura da nossa roupagem, da nossa nova roupa, que nós estamos vestindo, que pode ser visível, como pode ser invisível. E aí o Eliseu vai ler o versículo 17 deste capítulo 3 de Colossenses. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Em pano de fundo, essa palavra quer dizer reconhecer em tudo que você faz a supremacia de Cristo. É a costura da nossa roupa. É a costura. E quem já trabalhou em facção sabe perfeitamente, se o fuxo aparecer na luz, a falha da costura, essa pessoa está a caminho da demissão. A falha da costura é a pior falha que a indústria não aceita. E a falha que nós, como compradores de uma roupa nova, também não aceitamos. E o mundo não quer aceitar a costura de Jesus Cristo. Por isso somos poucos. Por isso somos poucos. Então, fazer tudo em nome de Jesus Cristo, ou seja, é reconhecer em tudo que você faz a supremacia de Cristo. Irmãos, se você consegue costurar a sua nova roupa em nome de Jesus, com certeza nós seremos mais do que vitoriosos. E eu gostaria de colocar ainda como conclusão para nós, irmãos, o cristão tem a mais bela roupa nova, de dentro para fora, que você não consegue comprar em nenhuma loja. Essa roupa nova, irmãos e irmãs, ela vem de dentro para fora. E quando essa roupa nova que vem de dentro para fora, ela faz parte do teu dia a dia, do nosso dia a dia, irmãos, tenho certeza. Aí eu vou concluir que eu falei outra noite para a irmã Lucinete. O coração alegre aformoseia o rosto. Assim como você se alegra em vestir uma roupa nova, se espelhar e perguntar para o outro, que tal? Ou ouvir pitacos do vendedor, mas essa cai bem em você. Às vezes nem cai bem, mas ele quer ganhar o seu.
que é normal, é bem normal, que não deveria ser normal com essa nova roupagem. Percebe? Que se esquece em todo sentido essa roupa nova. O coração alegre aformoseia o rosto. E isso tudo porque nós cremos na supremacia de Jesus. Eu repito para vocês, irmãos, apenas os adornos, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, perdão, amor, em nome de Jesus Cristo. Que nós, essa semana, irmãos, possamos refletir sobre a roupa nova. Reflita. Quando você se veste de manhã, tira o seu pijama e coloca a sua roupa, reflita. Quando você passa por uma loja e vê roupas novas nos magazines, reflita. Qual é a roupa nova que nós, como cristãos, estamos usando? Que Deus possa nos abençoar esta semana, irmãos. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, que nós podemos ver da parte prática da nossa vida do dia a dia o quanto isso influi e interfere na nossa vida espiritual. Obrigado pela palavra do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Sabemos, Senhor, que pessoas lá também foram despertadas em se deixar transformar pelo Teu Espírito, através da Tua palavra. Porque reconhecendo a Tua palavra, ela é a verdade, e a verdade nos liberta. Então, Senhor, sejas Tu a costura da nossa vestimenta, da nossa roupa, porque é uma costura bem feita, uma costura suprema, uma costura de amor, de graça e de misericórdia. Por isso eu peço aqui, Senhor, sejas Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes que nós terminamos, eu